Olá, queridos amigos, aqui Velocino Camargo Neto, da Sociedade Espírita Caminho da Luz. Tenho o prazer de estar com vocês nesse momento, para que nesse dia, nesta hora, possamos refletir um pouco em torno desse tema, o prazer de servir. Antes de começarmos então a história, que é o eixo desse nosso encontro, dessa nossa palestra, eu gostaria de ler a passagem contida na obra Fonte Viva, capítulo 29, sobre o título Sirvamos. Emmanuel aqui comenta uma passagem de Paulo na carta aos Efésios, que diz o seguinte: servindo de boa vontade como sendo ao Senhor e não aos homens. E Emmanuel comenta o seguinte: se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera a necessidade de todos, caminhas então entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios da tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimenta na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerce no ministério público. Se julga os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem tantos quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamo-nos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Esta bela mensagem de Emmanuel, comentando essa passagem da carta aos Efésios, fala da importância de servirmos com Deus, de em tudo aquilo que nós fizermos, observarmos a essência dos nossos atos, dos nossos movimentos, do nosso ato de servir. Se esse ato de servir é relativamente fiel aos propósitos da vida como um todo. Se é fiel a esses propósitos maiores de Deus, do nosso Criador. E hoje nós vamos enfocar justamente esta situação. E muitas vezes nós nos encontramos em um processo de apatia, em que a gente não consegue identificar qual o propósito, muitas vezes, da nossa existência, em que direção deveremos servir. Às vezes estamos desestimulados, desesperançosos, a vida nos apresenta determinados desafios ou circunstâncias que exigem de nós uma superação muito grande. E pensar muitas vezes em servir nessa hora parece não encontrar em nossa alma eco, porque pretendemos naquele primeiro momento apenas satisfazer as nossas carências, os nossos desejos. E assim talvez vivamos um bom tempo da nossa vida, sempre procurando olhar à volta de nós e encontrando carência em tudo aquilo que vimos. E como se cobrássemos então do Criador sempre providências para atender aos nossos desejos. E assim vamos passando boa parte da nossa vida e da nossa existência, sem nos darmos conta o quanto é importante esse ato de servir na vida humana.
o quanto nos torna dignos da própria existência, porque a partir do momento em que nós somos gratos por tudo aquilo que temos e sabemos que Deus nos provê mais do que realmente cada um de nós mereceria, é importante que através desse ato da generosidade de Deus ganhe em nossos corações também um eco positivo, a fim de que nós possamos dar de nossa parte algo em benefício dos outros, de servir com esse propósito em todas as áreas. Mas nós vamos abordar esse tema através de uma história. Ele conta a história de um homem chamado Abiel, que viveu por volta dos anos 50 depois da era de Cristo e que conheceu Paulo de Tarso. E esse momento da vida dele, em que ele conhece o Cirineu, ele se transforma completamente. E era um homem que vivia grandes desafios, grandes problemas e conflitos. Nós vamos encontrar esse nosso personagem chegando à cidade de Listra, quase ao final de uma tarde, depois de um dia inteiro de caminhada. Ele morava em Icônio. Listra ficava nas planícies da Licaônia, dentro daquela região do reinado do Império de Roma chamado Galácia. E ele está chegando nesta cidade, trazia os lábios rachados, desculpem pela inclemência do sol, e na sua boca misturavam-se os sabores, o gosto da saliva com o sangue que saía dos seus lábios. Mas não eram apenas os lábios que apresentavam-se rachados, sofridos, abertos, feridos, o seu coração também. Há 15 anos esse homem padecia de uma solidão muito grande. A esposa, há 15 anos passados, saíra de casa junto com sua filha. Reina e Shaina abandonaram o lar. Mas não foi em vão que isso aconteceu. Ele mesmo, o nosso personagem Abiel, deu causa a esta situação. Em um determinado momento da vida dele, ficara enciumado com a esposa, porque um primo de nome Leão chegava constantemente na sua casa e fazia elogios à sua esposa. Sempre quando podia, esse primo falava dos dotes, das qualidades, da beleza da sua esposa, demonstrando um claro comportamento de inveja. E sempre que ele podia, também cercava reina de elogios. Esse primo cercava a reina, a esposa de Abiel, de elogios. O que fez com que esse ciúme de Abiel se tornasse muito prejudicial a ele e à família, se tornando até mesmo um grave estado de doença emocional. E Abiel então começou a tratar muito mal a sua esposa, porque na mente dele começou a surgir ideias de uma traição. Só que ele nunca provara, ele nunca identificara nenhum sinal desta traição. Reina era uma mulher muito educada, fiel ao esposo, jamais pensaria ou passaria pela mente dela num ato como esse. Entretanto, a mente doentia de Abiel, as suas emoções em completo descontrole, fizeram com que aquele homem mentalizasse, fosse vivendo na sua mente uma traição que jamais acontecera. E aí ele passa a maltratar a esposa, a filha pequena, Shaina, de 3 anos de idade. E uma determinada noite ela não resiste mais todas aquelas agressões e ela sai de casa. 15 anos se passaram então em que a vida de Abiel era uma completa solidão. Ele já não acreditava mais em Yahvé, o Deus da sua religião, e planejava inclusive tirar a própria vida. Em uma manhã, está ele no mercado da cidade de Icônio e escuta 2 amigos próximos falarem de um tal Yeshua, que teria sido o Messias proclamado e cantado pelos profetas, os profetas do povo hebreu.
Porém, esse homem a que todos olhavam-no com uma certa santidade, um ar de efetivamente os momentos chegados para o povo judeu, disseram eles que este homem, este Galileu, fora enredado pelas intenções do sinédrio e levado ao madeiro infame da cruz. Morrera sem conseguir colocar aqui na terra os seus propósitos do reino de Deus, diziam eles. E mais, comentavam que um tal Saulo, da cidade de Tarso, que era um fariseu muito proeminente até mesmo no sinédrio, declarara a sua devoção a este Galileu. Contava a todos que tiveram uma visão no deserto, à beira da cidade, quando se encontrava indo para a Síria, em Damasco, e que encontra Jesus. Tem essa visão do Cristo. E a partir dali ele passa a ser um dos seus seguidores, proclamando, divulgando, difundindo a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus. Muitos davam ele como um louco, porque aquele homem era um fiel seguidor das leis mosaicas e que em um determinado momento tiveram contato visual com esse Jesus que já havia falecido, já havia sido morto, e porém dedicava a sua vida completamente a este Galileu. E mais, dizia que ele vinha cantando a alvorada de um novo tempo, que muitas pessoas que passavam dificuldades pela vida, sofridos, encontravam nele um convite a uma renovação. Abiel não sabe por quê, mas ao ouvir aquela história desse tal Saulo da cidade de Tarso, que fora convertido à doutrina do Cristo, ele sentiu uma certa esperança que não pressentia mais há muito tempo. Uma chama de esperança começou a brotar no seu interior. E ele procurou saber onde é que esse homem estava. E eles comentaram que nos próximos 15 dias esse homem, Saulo, estaria na cidade de Listra. E ele fez então todo o possível para ir lá. Naquele momento da vida, ele que se encontrava em extrema solidão, só tinha apenas por companhia um cão, pegou este animal e foi com ele nesta longa caminhada até a cidade de Listra. Então, nós vemos aqui o nosso personagem chegando nesta cidade e ele penetra pela rua principal. No final dela, ele observa à direita a cúpula da sinagoga da cidade e ele se dirige naquela direção. Chegando perto, ele vê uma quantidade enorme de pessoas embaixo da sombra da copa de uma árvore, e ao centro desta sombra se encontrava um homem franzino, com certa idade, falando acerca de Jesus. E ele se acerca então daquele povo e começa a ouvir esse homem falar de Jesus. E ele naquele momento proferia mais ou menos as seguintes palavras: alegrai-vos, vós que trazeis os joelhos desconjuntados e o coração sob o peso das aflições. O Cordeiro Divino que veio ao mundo para nos salvar me envia na qualidade de seu embaixador. Venho em nome dele trazer as palavras que levantam o pó e libertam das aflições. A hora do arrependimento é chegada. Todos os males serão podados quando extrairmos do coração o ódio e a mágoa. Peçamos perdão e misericórdia, ele habita em nós. Quando Abiel ouve essas palavras, esse chamamento para uma renovação, para alguém que pudesse curar as suas chagas, os seus sofrimentos, ele que não tinha mais nada a perder, ele sente-se tocado por aquela mensagem e começa a chorar. Quando Saulo termina aquela exposição no final daquela tarde, ele se dirige na direção de Abiel e chama-o pelo nome. Ele diz assim: meu amigo e irmão Abiel, sê bem-vindo em nome daquele que é a palmatória do mundo. Eu já te esperava para que pudesse se juntar à caravana da nova aurora
que despontará na terra. Abraçou Abiel e convidou Abiel para que seguisse junto com eles, ele que se encontrava com Silas, Timóteo, mais a mãe e a avó de Timóteo. Ele, Abiel, não tinha nada a perder, não tinha deixado praticamente nada para trás. O que lhe cabia tão somente agora era um certo futuro promissor diante daquele convite, daquele homem, daquele antigo fariseu, que o tratava como se fosse um irmão sem nunca tê-lo visto. E mais, como sabia do seu nome? Ele diz que em nome de Jesus o aguardava, mas como? O que estava acontecendo? Ele foi na direção da casa, então, de Timóteo, ficou lá aquela noite. Na manhã seguinte, Saulo convida ele para que ele siga em viagem, porque Saulo, ou agora Paulo de Tarso, estava na sua segunda grande viagem. E ele partiria então de Listra, iria a Icônio, Antioquia de Pisídia, depois a Troade. E lá em Troade ele aguardaria orientações de Jesus, qual caminho e direção deveria seguir. Abiel fica extremamente contente. Ele já se sentiu muito acolhido aquela noite por uma família que ele não conhecia. Jamais em sua vida havia sido tratado com tanta distinção por parte de estranhos. Realmente aquele grupo deveria ser um grupo diferente, de pessoas efetivamente que vibravam em um certo sentimento que ele não estava acostumado a perceber. Ele parte então com Paulo de Tarso até a cidade de Icônio primeiro, que era onde ele morava, vendeu a casa que ele tinha, pegou todo o dinheiro, deixou para Paulo de Tarso, lembrou dos primeiros anos da sua vida naquela cidade, lembrou dos seus 18 anos de idade, quando casou com Reina, que tinha 14, e depois veio a princesa coroando a felicidade desse lar e que colocaram o nome dela de Shaina, que em hebraico quer dizer maravilhosa. E a menina era para ele um presente de Deus, um presente de Yahvé. Porém, nesta cidade, quando eles saem de Icônio e vão para Antioquia de Pisídia, lá ele tem um sonho. Ele sonha que Reina e Shaina aparecem para ele. Shaina mais velha, mas com uma certa idade, uma jovem, não bem distante dos 3 anos que ela tinha quando deixou o lar. E a sua esposa também já tinha contornos de uma certa maturidade. E ela começa a conversar com ele e lhe relata em sonho o que havia acontecido com ela depois. Conta detalhes e fala que ela veio a conhecer um outro homem romano, um viúvo, que a acolheu como esposa e cuidou da filha do casal. Quando ela fala isso no sonho, Abiel se deixa tomar por um sentimento de vazio muito grande, porque era a comunicação da esposa que havia lhe deixado, da filha que havia partido, que estava em braços de uma outra pessoa. Aquilo desgostou ele severamente. Quando logo em instantes aparece um homem que ele não conhecia e que se acercou de Reina abraçando ela. Então ele identificou que aquele seria o homem que desposara, que casara com Reina. O seu coração diz que começou a sair chispa de raiva e de ódio. Quem de nós não agiria emocionalmente assim? Às vezes a gente tem as pessoas como nossas propriedades. E muitas vezes maltratamos essas pessoas, e quando elas tomam uma certa decisão de distanciamento de nós, nós achamos isso indevido, como se nós ainda tivéssemos propriedade sobre ela ou sobre quem quer que seja. E quando essas pessoas que são queridas ao nosso coração se deixam levar na direção de outros corações, a gente tem muita dificuldade de lidar no controle dessas emoções. Isso aconteceu. Abiel ficou extremamente revoltado. Ele acorda depois, mas ele tem vaga lembrança do que aconteceu. No café da manhã, Paulo de Tarso adverte ele dizendo o seguinte: Abiel,
ora durante todo o dia de hoje, porque pressentia Paulo que ele passaria por uma grande e difícil experiência. E foi o que aconteceu. No final da tarde, Paulo levou Abiel até a casa de um romano na cidade de Antioquia de Pisídia, que ele tinha conhecimento, ele tinha ligações com o procônsul da cidade, que é o que lidava com todo o exército naquela região. E queria saber desse homem como andavam as questões vinculadas à perseguição aos cristãos. Ele era um homem influente junto ao procônsul. Então Saulo foi visitá-lo. E chegaram então até a casa desse homem, de Tércio. E chegando na casa de Tércio, Paulo explicou o motivo pelo qual lá se encontrava, porque Tércio era um romano, mas era cristão também, frequentava os encontros dos cristãos naquela cidade. E quando eles estavam conversando, entra uma senhora naquela sala. E ela se acerca de Tércio, ele beija ela na testa. Quando ela se vira para os convidados, Abiel tem um choque, porque quando ele olha para ela, era a reina aquela mulher. E Tércio apresenta como sua esposa. Logo em seguida entra uma jovem belíssima, por volta de 18, 19 anos de idade, abraça e beija aquele homem. Quando ela se vira, ele apresenta como sendo sua filha, e era Shaina. Abiel não resiste e desmaia naquele momento. Ele é levado para um cômodo próximo, e quando ele acorda, começa a conversar com a esposa. E ela começa a relatar justamente, fazer um relatório daquilo que ela havia feito quando em sonho para ele. E ele começa a rememorar daquele sonho, e ela conta então esses detalhes, que saiu de casa, que conheceu depois de muito tempo esse senhor, esse romano, que era viúvo, que tratou ela com muito carinho, a filha também, e depois convidou-a para o casamento. E que agora ela estava com ele já fazia muitos anos. A própria Shaina, quando olhou Abiel, não chamou ele de pai, porque ela saíra de casa aos 3 anos de idade. Ela realmente fora tratada e educada por Tércio, não por Abiel. E ela olha e diz assim: olha, o senhor vai me desculpar, mas eu não me reconheço como pai. Ele ficou muito triste, as lágrimas vieram. Logo em seguida entra então naquele aposento Tércio com Paulo de Tarso e Silas. Olham que ele está chorando, perguntam o que é. Ele diz: não, são lembranças do passado, mas eu já estou bem. Se levantou, deu tchau para aquelas pessoas e saiu. Mas a vida iria ainda aproximar ainda mais essas almas. Na noite seguinte, quando eles estão em reunião numa das casas que abrigavam os cristãos naquela cidade, estão comentando o Evangelho de Mateus quando ouvem um trote de cavalos na rua. Depois, logo a seguir, o chamamento do nome de Paulo. E Paulo sai, só que Tércio vai à frente, temendo que talvez fosse uma ordem de prisão para Paulo. Quando eles saem à rua, um homem chamado Jetro, que era o responsável pela religião judaica, era o fariseu responsável pela sinagoga naquela cidade, e que trazia o mandado de prisão do Sinédrio, que fora avalizado pelo procônsul de Antioquia de Pisídia. Quando ele chega com aquele mandado de prisão, Tércio, ele vai à frente de Paulo de Tarso, tentando protegê-lo de uma certa maneira. Só que esse Jetro então joga o cavalo para cima de Tércio. Porém, o Abiel, de forma instintiva, ele se coloca na frente ainda de Tércio. Quando as patas daquele cavalo descem, encontram a têmpora esquerda de Abiel com um forte golpe. Ele cai no chão, banhado em sangue. Tércio então pega aquele homem, leva para a casa dele. Paulo de Tarso não foi preso naquela ocasião porque se declarou romano, e a ordem deveria vir de Roma. Não poderia ser para um romano uma ordem simplesmente expedida pelo Sinédrio. Mas Abiel então ficou na casa de Tércio, que mandou chamar médicos que acompanhassem aquele homem.
Ele ficou vários meses em recuperação entre a vida e morte. Quando ele recobrou a lucidez dele, ele estava sem a voz. O golpe foi tamanho, ele não perdeu a vida, mas perdeu a possibilidade de se comunicar, de falar. Naquela casa ele sentia um certo distanciamento da filha, assim quanto pôde ele saiu de lá. Logo em seguida, ele se muda para a cidade de Troade, junto com Paulo de Tarso. Lá em Troade, então, é que começa um trabalho de modificação efetiva dessa alma. Ele já percebera que havia se distanciado por completo da sua filha e da sua esposa. Estava ela casada, uma outra família havia constituído, ele tinha que seguir a vida dele, embora ainda com as emoções em frangalhos. Ele recebe uma instrução do alto de que ele poderia rememorar conhecimentos do passado na área das medicações artesanais, das ervas, do uso de ervas. Há 2 encarnações antes, ele na Síria tinha sido um grande curandeiro. Então a divindade entendeu que ele poderia, se quisesse, recobrar esse conhecimento para poder atuar no bem, servir no bem. E aí esse homem começa a ajudar naquele núcleo cristão daquela cidade de Troade. Os anos se passaram e ele ficou conhecido como o curador de Troade, porque ele não falava, então ele não dizia para ninguém o seu nome. Só quem sabiam eram as pessoas muito próximas da casa onde ele ficava. As pessoas que eram tratadas por ele eram chamadas de o curador de Troade. E esta alcunha e esse conhecimento ganhou difusão muito grande naquela região. Tanto que o procônsul de Antioquia de Pisídia teve a sua filha salva de um problema ocular pelo curador de Troade. E uma certa ocasião, a vida coloca de novo na vida deste homem, Abiel, o seu rival, Tércio. Tércio passou por um problema muito mau, um problema de uma enfermidade muito grave, que acometeu ele de febres intensas, sangue, tosse, que era a pneumonia que eles não conheciam naquela época, e o médico que cuidava dele temia pela sua vida. Dias vão passando até que ouvem falar desse tal de curador de Troade e resolvem levar Tércio até lá. Quando chegam então na casa onde ele estava, a pessoa que conhecia Tércio, conhecia a reina e Shaina, sabiam que eram a esposa e a filha de Abiel, foram contar para ele o que tinha acontecido, que estavam lhe trazendo Tércio em situação extremamente difícil. Ele então, Abiel, escreve pedindo que coloquem esse homem num cômodo à parte da sala e ele vai atender sem ver reina e Shaina. E assim ele faz, fica tratando aquele homem que se recupera. Quando ele se recupera, eles vão embora sem conversar com o curador de Troade, que era o Abiel, porque ele não quis conversar com eles. Disse que não precisava de agradecimento, que eles seguissem as suas vidas em paz. Porém, mais tarde, Paulo de Tarso, passando pela cidade de Antioquia de Pisídia, conta para a reina Shaina e Tércio que o curador de Troade era Abiel. Eles então decidem ir até Troade para agradecer aquele homem. E aí acontece um encontro memorável entre reina Shaina e Abiel. Ela pede perdão a ele por ter abandonado Abiel, não ter tido coragem, força suficiente para continuar ao lado daquele homem que ela aprendera a amar. Porém, se encontrava ele em um momento difícil, perturbado, torturado, sem ela saber o motivo, porque ele nunca havia declarado o motivo. Ele chora, diz que era ele que havia de pedir perdão para a reina. Neste momento, abrindo um parêntese, ele havia recuperado a sua voz. Então ele pede perdão a ela, se abraçam, e a filha, então, que estava perto, pela primeira vez chama ele de pai. Diz assim: pai, eu também vim aqui te pedir perdão. Te tratei muito mal quando tu estavas lá em minha casa, e eu quero, embora não tendo tanta afinidade contigo, porque saí de casa muito cedo, mas reconheço o teu valor. Eu quero te pedir perdão, meu pai.
Eles se abraçam, choram, é um momento muito alegre daquela família que havia se dividido. Quando eles estão saindo, então a filha olha para o pai e pergunta assim: pai, quando é que nós vamos nos encontrar novamente? Ele diz assim: minha filha, só Deus sabe. Quando chegar o momento próximo, o momento adequado e aprazado, nós nos encontraremos. Ela dá o último abraço nele e vão. A partir daquele dia, nunca mais Abiel viu a sua filha com os olhos daquele corpo, porque no inverno seguinte, na cidade de Troade, ele retorna ao mundo espiritual depois de rompido um aneurisma em seu cérebro. Esta é a vida de Abiel, que pode ser a vida ou a história de qualquer um de nós, que passa por dificuldades, que tem, às vezes, ainda um descontrole das suas emoções, que por qualquer situação nós estamos odiando, a ira faz parte da nossa vida, a gente se afasta das atividades que dão esse prazer espiritual de servir. Porém, Abiel acabou encontrando com o tempo alguém que lhe fizesse convite, que foi Paulo de Tarso. Muitas vezes nós recebemos o convite do bom trabalho e não temos coragem para bater o pó do passado e seguir adiante. Quem sabe agora muitos daqueles que estão nos assistindo possam renovar esses convites. O convite de agir no bem, de servir em nome do Cristo, de servir em nome do Pai. Assim como Abiel fez e encontrou o verdadeiro significado da vida dele, mudando a página, renovando a sua alma, olhando definitivamente para um futuro promissor. O prazer de servir. Assim encontrou Abiel. E assim, espero eu que cada um de nós possa encontrar também, nas suas atividades, a oportunidade de servir em nome do Criador, fazendo aquilo que cada um de nós faz, mas com esse sentimento maior de pertencimento a esse universo, deste amor que envolve a todos nós e efetivamente a este amor que nutre a cada um de nós. É muito importante o ato de servir. E para encerrarmos, então, eu vou ler aqui uma declaração de um filósofo, de um matemático, Bertrand Russell. Isso está na obra Autobiografia dele. Ele fala que na vida ele teve 3 paixões: o amor, o conhecimento e o ato de servir. E ele fala sobre essas 3 paixões da vida dele. É muito bonito. Vamos ler e com ela então nós encerramos essas nossas reflexões, esse nosso encontro. Diz Bertrand Russell: 3 paixões simples, mas irresistivelmente forte governaram minha vida: o anseio do amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento dos homens. Estas 3 paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e para acolá, em curso instável, por sob profundo oceano de angústias, às vezes chegando às raias do desespero. Busquei primeiro o amor, porque o amor produz êxtase. Um êxtase tão grande que não raro eu sacrificava todo o resto de minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o ainda porque o amor nos liberta da solidão. Essa solidão terrível através do qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime do nada. Busquei-o finalmente, busquei-o porque vi, na união do amor humano, numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os santos e poetas imaginavam. Eis o que busquei. E embora isso possa parecer demasiado bom para uma vida humana, foi isto que afinal eu encontrei. Com igual paixão busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas no infinito. E procurei apreender a força pitagórica,
pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disso, mas não muito, eu consegui. Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, conduzem o homem para o alto, conduzem-no para os céus. Mas, irmãos, a piedade, irmãos, a piedade nos prende à terra. Ecos de gritos de dor soaram em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas pelos opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos. E todo esse mundo de pobreza, solidão e sofrimentos que converte numa irrisão o que deveria ser a vida humana. Anseio dolorosamente aliviar o mundo desses males, mas isso transborda de minhas possibilidades e também sofro. Eis o que tem sido minha vida, tendo-a considerada digna de ser vivida, e de bom grado tornaria a vivê-la se tal oportunidade me fosse dada. Como nós sabemos que a oportunidade da vida nunca se esgota, nós temos agora o convite para servir. Esse convite que encontra como um combustível a piedade, quando nós nos deixamos tocar pela dor, pelo sofrimento de todos que nos cercam, assim que possamos sentir esse grande prazer de servir. Um muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.